correções das páginas 52, 53 e 54. Observem todas as orientações, façam as correções e enviem fotos para a professora Aldilene para validação e confirmação da sua presença nas nossas aulas. Tchau, tchau. Turma, vamos iniciar então a correção da página 52, número 1. Para que sejamos capazes de enxergar, nossos olhos precisam captar luz. Explique de que forma esses órgãos conseguem controlar a quantidade de luz que entra em seu interior. O controle da entrada de luz ocorre em virtude dos movimentos de dilatação e contração da nossa pupila. A número 2 está dizendo a seguinte questão. Com base em seus conhecimentos a respeito da visão, correlacione as estruturas presentes no olho às características ou funções correspondentes. Temos aí as estruturas: a retina, o nervo óptico, o cristalino, a pupila, córnea e íris. Qual que é a função da retina? É a camada do olho em que se encontram os cones e os bastonetes. Já a íris é a parte colorida do olho. A número 2, que está o nervo óptico, é responsável por levar os estímulos recebidos pelo olho até o cérebro. O 3, que é o cristalino, ele funciona como uma lente que focaliza a luz. 4, que é a pupila, fica no centro da íris e corresponde ao ponto de entrada de luz nos olhos. 5, que está a córnea, é a camada externa transparente que fica sobre o humor aquoso. Então, ficou 1, 6, 4, 2, 3 e 5. A número 3 diz o seguinte: em cada olho existe uma região da retina em que não existem células responsáveis pela recepção dos estímulos luminosos, pois é onde se insere o nervo óptico, que segue para o cérebro. Essa região é chamada de ponto cego. O que acontece nessa região do olho que justifica o nome que lhe foi atribuído? Isso acontece por ser uma região sem células sensíveis à luz. Quando a luminosidade chega até ela, não existe uma resposta de detecção de imagem, formando-se um pequeno vazio no que vemos. Letra B. Como se explica que nossa visão não seja prejudicada por conta desse fenômeno? Como temos 2 olhos, o ponto cego de cada um deles afetará uma região diferente no campo de visão, o que faz com que um supra a falta da detecção de uma imagem do outro. A número 4 fala para vocês numerar os itens a seguir de 1 a 6, conforme a sequência que corresponde ao caminho percorrido pelo estímulo sonoro a partir da orelha externa. Nós temos aí, o número 1 é o pavilhão auditivo que capta o som. Número 2, ondas sonoras passam pelo canal auditivo. 3, é a membrana timpânica que vibra. 4, os ossículos martelo, bigorna e estribo amplificam ou diminuem as vibrações. 5, o líquido da cóclea vibra. E 6, as células sensitivas são estimuladas e as mensagens são encaminhadas ao cérebro. Então, tem toda essa etapa, que vai da etapa 1 até a 6, toda uma sequência de caminho percorrido pelos estímulos do meio externo, orelha externa, até os estímulos ao cérebro. Número 5 está dizendo: é recomendado evitar o uso de hastes com algodão, os cotonetes, para a limpeza da orelha, pois eles podem afetar a membrana timpânica. O correto é limpar somente a parte externa da orelha com esses cotonetes. Com uma toalha macia, o biquinho da toalha você inicia a limpeza do canal auditivo interno.
Sobre esse tema, responda às questões propostas. Letra A, na página 53, nós temos aí a seguinte pergunta. O que pode ocorrer se uma pessoa perfurar a membrana timpânica ao limpar a orelha? Então, ela vai utilizar na limpeza os cotonetes. Tem gente que utiliza até grampos e pode perfurar aí a orelha, o tímpano. A pessoa terá sua audição comprometida, pois é a membrana timpânica que capta as ondas sonoras. Letra B. Qual é a função do cerume, que é aquela cerinha produzida no interior das orelhas? O cerume, ou a cera, é responsável por reter impurezas e micro-organismos, protegendo as estruturas mais internas da orelha. Já na página 54, nós temos aí a número 1, que está dizendo: sobre os nossos sentidos, analise as afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Letra A. Percebemos os sabores dos alimentos por causa das papilas que temos na língua? Verdadeiro. Na pele, o mesmo receptor sensorial serve para sensações diferentes como calor e frio? Falso. Pois existem receptores sensoriais específicos para cada uma das sensações de calor e frio. A gustação e o olfato são sentidos que trabalham em conjunto por meio de receptores químicos? Verdadeiro. O olfato é o menos complexo dos sentidos, pois existem poucos cheiros diferentes para sentirmos? Falso, pois o ser humano é capaz de sentir mais de 6.000 odores diferentes. Letra E. Os botões gustatórios são quimiorreceptores? Verdadeiro. Letra F. Os receptores sensoriais da pele têm relação com a criação de nossas memórias táteis? Verdadeiro. Já a questão número 2, da página 54, diz o seguinte. Observe a imagem a seguir, que representa órgãos envolvidos em cada um dos 5 sentidos. Em que momentos esses órgãos interagem em nossa percepção do ambiente? Apresente pelo menos 2 exemplos de situações que vivemos e que contam com a participação de 2 ou mais desses órgãos dos sentidos. Meus amores, espero que vocês tenham feito a relação da visão com a audição para a manutenção do nosso equilíbrio. E tenham relacionado também que o nariz e os olhos, quando choramos, tem-se a passagem de líquido lacrimal dos olhos para a cavidade nasal. A relação entre a visão e a audição quando assistimos a um filme, que pode incluir o olfato e a gustação, quando acompanhados de pipoca. E a relação entre o tato e a visão e o olfato quando fazemos uma trilha na natureza. E vários outros exemplos, etc, etc. Número 3 diz o seguinte: observe a imagem, indique as regiões das mãos em que a sensibilidade do tato é maior. Depois, explique o que faz com que a sensibilidade ao toque seja maior nessa área. Vocês observaram que a palma da mão, como a área com maior sensibilidade, é as costas das mãos, como a área com menor sensibilidade? Na palma da mão existe uma maior quantidade de receptores sensoriais do tato. Por isso que sentimos maior sensibilidade. Beijocas. Espero que vocês tenham feito as devidas correções. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela participação.